A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nesta tarde, meus irmãos, que Deus ele não faz nada na minha, na tua vida, se que antes ele não vem avisar, meus irmãos. Porque quando Deus ele não mostra a gente, meus irmãos, Deus usa pessoas para falar comigo, com você. Porque Deus ele não pega ninguém de surpresa, meus irmãos. Antes de acontecer algo na minha, na tua vida, Deus ele fala comigo, com você, meus irmãos. Ou ele usa alguém para falar comigo, com você, ou ele nos mostra, meus irmãos, ou ele nos revela. Porque Deus não faz nada se antes que vem avisar, meus irmãos. Porque Deus não pega ninguém de surpresa não, meus irmãos. Porque Deus é fiel na minha, na tua vida, meus irmãos. E quando Deus usar alguém para falar, meus irmãos, com você, meus irmãos, usar a mulher de Deus, o homem de Deus, meus irmãos, que você dê ouvido, que você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Que você venha pedir sabedoria a Deus para saber se é de Deus. E que você venha dar ouvido, meus irmãos, quando Deus estiver falando comigo com você. Porque muitas das vezes Deus quer falar comigo com você e você não dá ouvido, meus irmãos. Porque Deus usa, meus irmãos. Quando Deus não usa alguém para falar, Deus nos mostra em sonho, né? Deus fala com a gente. Mas que você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque Deus não pega ninguém de surpresa. Porque tudo que acontece na tua vida, Deus ele fala com a gente antes, meus irmãos. Porque ele não pega você de surpresa, não. Deus ele avisa, meus irmãos. Porque, meus irmãos, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus não pega ninguém de surpresa, meus irmãos. Tudo que Deus vai fazer na tua vida, ele avisa antes, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E tenha uma boa tarde e um ótimo domingo. Que você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Quando Deus usar alguém para mim, para você, para falar, que você venha, né, ouvir, meus irmãos. Porque muitas das vezes, né, quando Deus quer falar comigo, com você não dá ouvido. Mas que você venha dar ouvido, meus irmãos. Porque Deus não pega ninguém de surpresa, meus irmãos. Tudo que Deus faz, ele avisa antes. E só até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, uma boa tarde e um ótimo domingo para todos.